Olá pessoal, vamos então dar início à nossa aula de hoje e vamos iniciar então sobre os transtornos de ansiedade. Depois que nós vimos então toda a questão histórica da psiquiatria, a história, né, da loucura, a forma como ela foi concebida ao longo dos tempos, depois que nós vimos a rede de serviços psicossociais que nós temos para o atendimento, né, e tratamento das pessoas que estão em sofrimento psíquico hoje. Então, após todas as mudanças que tivemos com a reforma psiquiátrica, quais são os serviços hoje disponíveis. Daí nós vimos então o exame do estado mental, ou seja, de que forma eu consigo avaliar as pessoas, qual é o papel do enfermeiro para avaliar as pessoas com transtornos mentais. E também conversamos bastante sobre a questão de comunicação e como que pode ser desenvolvido o relacionamento terapêutico e a comunicação terapêutica para deixar o tratamento então e a atuação do enfermeiro mais eficaz para o cuidado com as pessoas então com transtornos mentais. Então nós vamos iniciar agora, propriamente ditos, com as patologias, né? Quais são então os transtornos que nós temos que afetam a nossa mente. Vamos iniciar com os transtornos de ansiedade, pelo fato deles serem comuns e deles serem talvez um pouco mais simples, mais fáceis de entender do que os próximos que nós vamos estudar também, certo? Então, os transtornos de ansiedade, eles também são chamados de neurose pela linha psicanalítica e tal, né? Mas a linguagem que não segue uma linha exatamente, nós chamamos então atualmente de transtornos de ansiedade. Bom, todos os transtornos mentais e comportamentais, eles se encontram então na Classificação Internacional de Doenças, ou seja, a CID, né, a CID que atualmente está na classificação 10, eles estão eles estão dentro da letra F, né? Aqui da letra F, e que vai então do 00 ao 99, ou seja, todas as doenças classificadas, né, aqui pela CID-10, as doenças mentais e comportamentais, elas se encontram então na letra F, até o número 99. E hoje então nós vamos falar aqui, ó, da letra F, que é o F40 até o F48, são os considerados transtornos neuróticos, transtornos relacionados ao estresse e os transtornos somatoformos. É assim que a CID-10 classifica os transtornos mentais e comportamentais. Na psiquiatria, nós utilizamos muito também o DSM, né? O DSM que atualmente está na versão 5. Vou colocar aqui para vocês a D, a S, e fica bem feinho. DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, tá? Que ele é bastante utilizado, até mais, na verdade, do que a própria CID. Mas a CID, por ser internacional, a gente utiliza essa numeração, essa letra e a numeração, para poder realmente dar, digamos, um nome àquela doença, aquele transtorno que a pessoa tem, certo? Então, antes da gente entrar na patologia, nas patologias em si, vamos pensar na ansiedade, né? A ansiedade propriamente dita. O que é a ansiedade? Como que ela ocorre? A ansiedade, ela faz parte do desenvolvimento normal do ser humano. Acredito que vocês já tenham tido contato com esse conteúdo da fisiologia, quando a gente fala a resposta fisiológica ao estresse, né? Então, a ansiedade, ela é natural do ser humano. O estresse, ou seja, aquilo que nos move, aquilo que nos faz sair do nosso eixo, da nossa zona de conforto, ele é natural e ele, inclusive, é necessário para que o ser humano possa evoluir e possa, então, se preparar para as situações adversas. Então, desde que o mundo é mundo, de que o ser humano vem aí se evoluindo, nós nos utilizamos do estresse e da ansiedade para evoluir, para poder a nossa sociedade evoluindo, nós irmos evoluindo como seres humanos também, né? Então, a gente pode dizer que ela é normal, tá?
A definição, como que a gente pode chamar? É uma resposta emocional, ou seja, uma apreensão, uma tensão, um desconforto que antecipa um perigo, mas a gente não tem conhecimento da origem dessa resposta, quer dizer, ela é uma resposta emocional, mas eu não sei que eu vou responder desta forma, né? Eu não tenho esta consciência de que a minha resposta será essa a um perigo, a algum estresse, né? A gente sabe que a ansiedade ela é extremamente comum, cada dia mais, né? Vamos falar um pouquinho disso mais para frente. E ela aumenta a demanda dos serviços de saúde em geral. Vamos também discutir isso em algum momento específico, em algum dos transtornos, de que geralmente a ansiedade ela aumenta a demanda dos serviços de saúde e não necessariamente as demandas dos serviços de saúde mental ou dos serviços psiquiátricos, né? Porque vamos também discutir isso o tempo todo, que a ansiedade ela provoca diversos sintomas e que muitas vezes são confundidos com doenças físicas. Então, dessa forma, as pessoas costumam buscar muito os serviços de saúde, acreditando que tem ou que possam ter vários outros tipos de doença. E uma terceira característica aqui que a gente pode trazer para a ansiedade é que ela é um estado de humor desconfortável, um sentimento de defesa e que faz com que as pessoas fiquem alertas a um perigo ou a uma ameaça iminente, né? Ou seja, algo que pode estar aí por vir. Alguma coisa desconhecida e tal, que geralmente quando é algo conhecido, nós já temos consciência dessa situação, normalmente ela não gera tanta ansiedade quanto algo desconhecido, né? Mas, enfim, a ansiedade, então, mesmo a ansiedade natural e que é importante para o ser humano, ela é desconfortável, né? Ela é um sentimento que nos deixa um pouco inquietos, um pouco incomodados com alguma coisa. Bom, a ansiedade também é bastante confundida com medo, né? Até tem um dos transtornos, as fobias, por exemplo, elas são claramente um medo, também vamos falar sobre isso, mas existe uma pequena diferença, vamos ver, né? O medo, então, ele é uma resposta cognitiva, ou seja, ele é uma resposta aprendida. Ele passou pelo todo o nosso processo aí do nosso sistema nervoso central, de absorção de uma informação, de fixação e tudo, para que nós possamos assumir uma resposta, né, aprender um conteúdo, aprender um comportamento, e vai ser então uma resposta quando avaliamos um estímulo como ameaçador. Então, se eu vejo, estou, por exemplo, num banco e entra um assaltante, né? Eu posso nunca nem ter vivido essa situação antes, mas com certeza eu já aprendi de alguma forma, seja por filme, por relatos, por, né, fotos, imagens, sei lá o que. Eu aprendi que uma pessoa, provavelmente armada, querendo roubar o nosso dinheiro é algo perigoso, é algo ameaçador e isso me dá medo, certo? Então o medo ele é uma resposta aprendida. E a ansiedade, né? Como que a gente enxerga a ansiedade nesse paralelo? A ansiedade ela é uma resposta emocional ao medo, ou seja, ela é como eu reajo ao medo, como eu reajo à avaliação que eu estou fazendo deste estímulo, certo? Conseguem ver o porquê que ela é tão variável de pessoa para pessoa? Porque medo, temos também graus diferentes de medo e motivos diferentes, mas geralmente as coisas que nos dão medo, elas são comuns para todas as pessoas. Né? O que torna uma coisa ser muito diferente da outra, para uma pessoa e para outra pessoa? É a resposta que nós damos a esse medo, né? Que isso é a ansiedade, então, certo? A ansiedade, ela provoca sintomas, então, que isso é bastante importante para a gente nesse momento, porque é a partir destes sintomas que nós conseguimos diferenciar os transtornos de ansiedade, os diferentes transtornos que nós temos. Então, a ansiedade, ela nos provoca muitos sintomas físicos. Físicos autonômicos, ou seja, aqueles que vêm do sistema nervoso autônomo nosso, simpático, parasimpático, que são
Taquicardia, vasoconstrição. Então, a taquicardia me dá aquela sensação de coração acelerado, disparado. A vasoconstrição geralmente se inicia na periferia, então isso faz com que eu fique com as mãos geladas, os pés gelados, palidez cutânea. A sudorese, então geralmente dá aquele suador todo. A midríase, ou seja, o aumento da nossa pupila, né? E esses sinais autonômicos, eles são todos respostas que nós damos ao estresse mesmo. Então, a nossa resposta fisiológica ao estresse, ela já provoca isso claramente, tá? Além disso, também temos o aumento do peristaltismo, náusea, então é aquela sensaçãozinha ali na barriga que dá como até se fosse uma vontade de ir ao banheiro, às vezes dá até ânsia de vômito e às vezes pode chegar mesmo até a vomitar. Piloereção, ou seja, os pelos arrepiarem, né? Então dá aqueles arrepios, vertigem, tontura. Podemos ter sintomas musculares também, que são bastante comuns, então dores de todos os tipos, contraturas musculares, tremores, tensão muscular. Podemos ter também sintomas sinestésicos, então parestesias, os formigamentos em mãos, braços, pernas, calafrios, ondas de calor e sintomas até respiratórios, então uma sensação de sufocamento, de asfixia, aquele aperto no peito. As pessoas costumam relatar muito assim, parece que tem um caminhão em cima do meu peito, né? Bastante comum. E normalmente junto com os sintomas físicos, com alguns destes sintomas ou vários destes, nós temos também os sintomas psíquicos, que é então nervosismo, apreensão, insegurança, dificuldade de concentração, sensação de estranheza. E tem estes dois próximos nomes aqui que eu vou dizer, duas próximas palavras, que elas não são tão fáceis de compreender, mas eu acredito que com o passar aí dos nossos slides consiga ficar mais claro. Então, nós temos a despersonalização, que é um sentimento de estranheza referente a si mesmo. Então, uma das coisas que podem acontecer no momento aí, num pico grande de ansiedade, a pessoa, ela imagina o seu próprio corpo sendo bastante modificado. Então, por exemplo, ela imagina a própria mão dela e ela como se enxergasse esta mão aumentando, 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 ou depois diminuindo, diminuindo, diminuindo. A sua cabeça também no mesmo processo, aumentando, aumentando, diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, a despersonalização é essa estranheza em relação ao seu próprio corpo, ao seu próprio eu, né? Já a desrealização, ela é uma sensação de estranheza também, de irrealidade referida ao ambiente. Então, a pessoa ela pode começar a perceber assim, ela está numa sala e ela começa a perceber que essas paredes elas vão se apertando, 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 até como se fosse esmagar essa pessoa, ou o teto vai abaixando muito, ou o contrário, esse ambiente ele vai se expandindo absurdamente, essa pessoa ela vai ficando como se fosse assim, presa em nada, né? Ficando meio sem chão. Então, são dois sintomas um pouco mais graves já de ansiedade, grave no sentido de uma ansiedade extremamente alta, mas que são mais comuns até do que a gente possa imaginar que aconteçam. Bom, falei que a ansiedade é natural do ser humano e inclusive importante e necessária para a nossa evolução. Como que eu consigo então saber quando essa ansiedade ela vai se tornar um transtorno mental? O nosso primeiro raciocínio é pensar que quando existe uma resposta que ela é inadequada a uma situação ansiogênica, né? Então, o que que essa palavrinha aqui, ansiogênico, né? O que significa? Então, vamos dividir. Gene é origem, né? E ânsia de ansiedade. Então, uma situação que origina a ansiedade. Então, se a pessoa tem uma resposta inadequada a uma situação, então, aí que gera ansiedade, seja essa situação real ou imaginária, nós já podemos começar a imaginar, já é o primeiro passo, o primeiro raciocínio que eu faço para perceber que essa pessoa pode estar desenvolvendo um transtorno mental relacionado à ansiedade. Outro fator importante também é a duração do quadro.
Quando existe um fato real, uma situação ansiogênica real, né? Seja ela qual for, pode ser um pouco mais simples ou de repente muito grave, muito complexa, mas vamos supor o momento ali pré-vestibular para os adolescentes. A adolescência ela já é uma época do desenvolvimento humano bastante complicada, né? Bastante delicada, cheia de alterações hormonais, comportamentais. Então ela já é ansiogênica por si só. E daí dentro dela ainda a gente tem várias outras situações de descoberta, de passagem, né, de rituais, digamos, de passagem, por exemplo, o vestibular, que podem se tornar ainda mais ansiogênicos. Então, bom, o passar no vestibular ou escolher uma profissão é uma situação ansiogênica, mas se ela acontecer somente naquele momento que a pessoa está ali entre os seus 17 e 18 anos, na sua escolha do seu futuro e tal, e ela, pronto, deu aquele passo, entrou numa faculdade ou desistiu e foi fazer alguma outra coisa, e essa ansiedade se normalizar, ela não ser mais um transtorno, significa que essa pessoa não chegou a ter uma patologia, e sim ela só estava passando por uma ansiedade natural daquele período, certo? Então, a duração do quadro de ansiedade ela é bastante importante também para o diagnóstico dos transtornos de ansiedade. Bom, considero como anormal ou patológica, ou seja, quando ela já está na fase de doença, quando ela é desproporcional em relação à situação que está criando. Então, como eu disse, por mais que cada pessoa possa reagir de uma forma aos seus medos, às situações aí que ela enfrenta, existe uma resposta, vamos dizer, né, considerada adequada àquela situação. Então, como eu falei, é normal e é aceitável eu ter medo de uma situação de um assalto, de eu ser submetida ali a uma situação ali de violência, né? Então, o medo de um estupro, o medo de uma... ou até que seja, por exemplo, até de andar de avião, alguma coisa assim. Então, são situações que têm um certo risco por si só e que, aceitavelmente, eu posso sentir medo, eu posso sentir uma ansiedade frente a isso, certo? Porém, quando ela é desproporcional à situação, daí a gente já pode imaginar que ela já está sendo patológica. E o segundo fator é quando, além então dela ser desproporcional, ela está interferindo no funcionamento social, né? O funcionamento social, ou seja, das nossas relações sociais, ocupacional, dos seus trabalhos, dos nossos afazeres, ou outras áreas importantes, como um relacionamento afetivo, um relacionamento com os filhos, né? Ou alguma outra questão que seja importante para cada pessoa. E daí, acredito que vocês, ouvindo aqui o que eu estou falando, já estão pensando que o quanto, de fato, hoje nós estamos realmente adoecendo pela ansiedade, né? Acredito que essa desproporção aí em relação à situação, ela seja bem frequente e a questão de interferir no funcionamento social também. Então, nós temos aí realmente cada vez mais a ansiedade presente entre nós, já se tornando patológica. Bom, pensando na epidemiologia, qual que é a prevalência dos transtornos mentais? As mulheres, elas são mais suscetíveis aos transtornos de ansiedade, na proporção de 2 mulheres para cada um homem. Mas também não é uma proporção tão grande, né? Tão aumentada assim a mais que os homens. Os homens cada dia mais também estão desenvolvendo ansiedade. Os estudos trazem que as classes sociais mais baixas também são mais vulneráveis aos transtornos de ansiedade. Podemos ter várias razões para isso. A gente está falando aqui de determinantes sociais de saúde, né? Então, podemos atribuir aí diversos fatores. Aqui, na verdade, é um dado real. Então, é o dado que os estudos estão trazendo. Mas isso não inviabiliza que as classes mais altas também sofram de ansiedade ou que as pessoas de classe mais baixa também não consigam trabalhar melhor com a sua ansiedade e não sofrer dos transtornos, né? Na população em geral, nós temos aí de 3 a 5% das pessoas que podem ter o transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno de pânico. Nós temos de 2 a 3% que podem ter o transtorno obsessivo compulsivo.
8% que podem ter um transtorno de estresse pós-traumático, 13% ansiedade social e até 25% as fobias, os diversos tipos de fobia. Aqui eu usei algumas siglas, tá? Que nos próximos slides vão estar mais esclarecidas do que são esses transtornos, essas siglas todas. Algumas são mais conhecidas, outras nem tanto pra gente, tá? E da onde vem, ou seja, qual que é a etiologia, qual que é a origem desses transtornos de ansiedade, né? Não da ansiedade em si, que é como eu disse, a ansiedade sozinha, né? Ela é uma resposta ao estresse, então ela é fisiológica. Mas quando ela se torna patológica, a gente tem vários motivos para isso. Então, segundo essas autoras, que tem um livro de enfermagem psiquiátrica, nós temos inúmeros fatores. Então, substâncias neurobiológicas, que elas são intrínsecas, né? Ou seja, pessoais aí, de pessoa para pessoa, e que nos prepara para lidar com o perigo. Então, eu tenho uma alteração de neurotransmissor, de fato, quando eu tenho um excesso de ansiedade. Podemos dizer também que a evolução, a nossa evolução como sociedade, como espécie de seres humanos, afetou essa substância, as nossas substâncias, né, os nossos neurotransmissores, de modo que eu consigo ir evitando estímulos que eu já sei que me provocam ansiedade. Então, isso quer dizer que os fatores, as situações que eu teria para gerar ansiedade lá na época que os seres humanos viviam nas cavernas, eles são muito diferentes das situações que provocam ansiedade nos dias de hoje. Então, o ser humano ele foi tendo uma evolução realmente dos nossos neurotransmissores para poder minimizar o medo e as respostas a determinadas situações e piorar essa resposta para outras coisas, né? Poderíamos ficar falando aí muito tempo disso, mas para a gente não se prolongar tanto, é só imaginar isso que eu disse. Os homens das cavernas, eles tinham motivos totalmente diferentes para se preservarem, quais eram as principais causas ali dessa população sentir medo, qual que era a principal razão para eles buscarem alimento, para eles se procriarem, para eles se relacionarem, certo? Então, como que estamos na vida hoje? Então, essa própria evolução do ser humano que foi acontecendo por mudanças orgânicas nossas mesmo, seja fisicamente, anatomicamente, mas também neurologicamente, até o nosso próprio cérebro mesmo, né? O nosso encéfalo foi sendo modificado. Então, isso tem gerado essa ansiedade a mais no ser humano, tá? Podemos também pensar que o sistema nervoso central, ele pode estar extremamente sensível aí a estímulos que geralmente eram inofensivos, no mesmo raciocínio que eu disse da evolução do ser humano. Também podemos considerar que experiências de aprendizagem na infância, na vida adulta também, podem determinar o grau, a seriedade, a natureza das situações que vão provocar ansiedade, que vão evocar essa ansiedade, ou seja, trazer ela à tona. As funções cognitivas, né, elas podem permitir um foco, então, contínuo sobre essas reações de ansiedade. Então, só o fato de eu prever alguns estímulos adversos, eu já começo a ter ansiedade. Isso é a função de proteção do ser humano, né? Então, se eu sei que eu vou me deparar com algo que eu sei que me causa ansiedade, eu já começo, antes de me deparar com isso, eu já começo a ficar ansioso, né? Algumas pessoas também poderiam ser mais vulneráveis a situações de insegurança, e o que se tem visto em termos de personalidade é que as pessoas bastante inteligentes e bastante introspectivas tendem também a ser mais ansiosas do que outras. Podemos pensar aí pela facilidade ou não de liberar essa ansiedade, de gastar essa energia com alguma coisa. E por fim aqui, né, são inúmeras causas, como vocês estão vendo, podemos ver então uma incapacidade crônica de lidar com situações perigosas de uma forma que pudesse ser adaptada para aumentar a tendência a responder então com essa ansiedade.
Então, de novo, o ser humano, ao ir evoluindo, ele foi se tornando cronicamente incapaz de enfrentar algumas situações que talvez há milênios atrás ele não tivesse. Ele enfrentaria a mesma situação com muita tranquilidade, porém não existiam outras para que ele se tornasse ansioso, né? Então, antigamente talvez eu tivesse que lidar aí com animais, que eu tinha que garantir a minha comida e me proteger aí dos estímulos da natureza, né, das forças da natureza, e isso o ser humano foi aprendendo, ele foi dando conta cada vez mais, mas ao mesmo tempo eu não tinha alguns tipos de violência que temos hoje, por exemplo, no trânsito, né? O trânsito geralmente é algo que causa muito estresse, muita ansiedade nas pessoas, certo? Então é só pra gente fazer essa relação de como era o mundo anteriormente e daí quais eram as respostas que o ser humano dava naquele momento e como estamos hoje. Né? E também podemos pensar para onde vamos, o quanto essa ansiedade não pode realmente cada vez ficar mais piorada, certo? Como todos os transtornos mentais, vocês vão ver que em todas as aulas eu vou comentar com vocês que nós precisamos realizar o diagnóstico diferencial. O que significa isso? Talvez haja uma tendência muito oposta dentro da medicina, né, hoje em dia. Ou eu tendo a considerar tudo como psiquiátrico, como coisas da cabeça, ou talvez eu tenda a ignorar completamente que possam ser situações psiquiátricas, doenças psiquiátricas. E na verdade a gente não é correto trabalhar com nenhuma desses dois opostos. Então, o que sempre é muito importante é ser feita uma boa coleta de dados, principalmente pela anamnese, história pregressa e tudo, e depois pelo exame físico e o exame do estado mental, para que eu consiga ir traçando uma linha de raciocínio para buscar um diagnóstico, tá? Então, algumas condições clínicas podem provocar situações de ansiedade, podem provocar transtornos de ansiedade. Então, se eu não faço essa investigação muito bem feita, eu posso ficar tratando por muito tempo uma pessoa com o tratamento único, exclusivamente para ansiedade, sem perceber que pode ser algo físico, algo biológico também bastante importante. Então, eu tenho inúmeras condições, né? Neurológicas, que vão desde tumores cerebrais, epilepsia, enxaqueca, traumatismo craniano e tal, questões endócrinas, né? Então, as doenças metabólicas que mexem com o nosso metabolismo, elas provocam muitas alterações nas nossas funções psíquicas e bastante na ansiedade. Então, as doenças da tireoide, a síndrome de Cushing, problemas pulmonares, cardiovasculares, doenças inflamatórias, geralmente as doenças autoimunes, né? Então, lúpus, né? Esse LES que eu coloco aqui para vocês. Então, lúpus eritematoso sistêmico, artrites, as substâncias psicoativas, seja quais forem, então a própria cafeína, nicotina, então que seriam aí bem comuns, que podem estar muito presentes no dia a dia, como outras que não sejam permitidas, inclusive, aqui no caso são permitidas, óbvio, né, os corticoides, mas que também são os principais responsáveis aqui pela síndrome de Cushing, né, e que provocam um aumento, geralmente, da ansiedade. Além do uso de substâncias, eu posso ter a abstinência de algumas substâncias, também podem provocar ansiedade, e outras condições, vocês vejam, até intoxicação por metais pesados, infecções sistêmicas e tal, podem provocar distúrbios na nossa ansiedade. Então, é sempre importante fazer o diagnóstico diferencial. E aqui os níveis de ansiedade que nós temos. Mais uma vez, voltando a uma questão muito importante, que é entender que a ansiedade ela pode ser natural, né? Então, nós temos aqui dois opostos, digamos. Eu tenho aqui uma ansiedade adaptativa e a ansiedade neste momento, ela é considerada como leve.
E ela vai caminhando conforme a gente vai evoluindo para cá, para uma ansiedade moderada, grave, até chegar então na questão do pânico, que seria o transtorno aí, não vou nem dizer o transtorno mais grave, mas eu vou dizer a exacerbação mais grave da nossa ansiedade, tá? Então, quando estamos na ansiedade leve, na metade do caminho aí, indo para uma ansiedade moderada, as respostas que nós temos, elas são consideradas apropriadas pelas normas sociais. Então, a gente não gosta, né, de dizer normal, mas ela seria, então, apropriada. Talvez seja uma palavra que defina melhor. Então, a resposta que nós temos aí, ela é apropriada. Porém, conforme essa ansiedade vai se agravando, a gente já começa a ter os distúrbios patológicos, né? Então, aqui, quando eu posso considerar uma ansiedade como grave, já é o transtorno de ansiedade generalizada, que nós vamos falar dele, e quando ela chega no seu grau máximo, que eu posso ter a doença do pânico, o transtorno do pânico. Também vamos falar, vai ser o primeiro aí que nós vamos discutir, certo? E, por fim, antes da gente entrar nos padrões de nos transtornos propriamente ditos, vamos só entender que o ser humano, ele possui recursos para enfrentar essa ansiedade que começa a passar da conta aí. Então, temos padrões de enfrentamentos que geralmente são neutralizar, então tentar neutralizar essa ansiedade, negar ou combater mesmo. Bom, quando eu estou num nível leve de ansiedade, o que é bastante comum e quais são os enfrentamentos que a gente tem para essa ansiedade? Chorar, dormir, comer. Então, vocês sabem que a questão da compulsão alimentar, inclusive, ela é muito relacionada, né, à ansiedade. Bocejar, dar risada, fazer exercício, fumar e beber, ou seja, eu apelar para alguns tipos de vícios também são formas de enfrentamento, né? Não manter contato visual, a superficialidade, uma limitação nos relacionamentos íntimos, né? Então eu acabo me relacionando somente com as pessoas que têm os valores aqui similares aos seus, né? Aos meus no caso, porque eu prefiro evitar então o estresse. Então eu acabo não me relacionando com pessoas que pensem ou ajam muito diferentes de mim. Porém, quando eu tenho já níveis moderados, intensos aí de ansiedade, ou até mesmo pânico, o que são ativados são os mecanismos de defesa do ego. Eu não sei se vocês já tiveram esse conteúdo, conforme for eu até acrescento nas nossas aulas, né? Os mecanismos de defesa, segundo a psicanálise, eles são bastante importantes, bastante interessantes, assim, quando a gente pensa em saúde mental ou nas doenças mentais. Então, ou seja, enquanto eu estou no nível leve, eu consigo fazer algumas atividades simples que podem me ajudar a enfrentar a ansiedade. Porém, quando eu já estou nos níveis moderados e graves, o que são ativados em mim são os meus mecanismos de defesa, que eles são inconscientes, isso que é muito importante. E daí eu tenho esses nomes que eu vou falar aqui na sequência, que também, se eu for explicar cada um deles, a gente se estende muito para hoje. Se for possível, eu dou uma aula para vocês somente deles, mas que pode ser, então, o mecanismo da anulação, o mecanismo do isolamento, da negação, né? Então, eu negar que exista qualquer tipo de problema comigo, a regressão, ou seja, eu começar a ter comportamentos infantilizados para que eles me protejam da ansiedade, a sublimação, que é quando eu transformo essa minha ansiedade, que ela é totalmente inadequada e tudo, eu transformo ela, jogo num outro problema que poderia ser mais aceitável, né? Falando de uma forma muito rápida, tá? Sobre os mecanismos de defesa, que eles são muito mais complexos do que isso. Mas, enfim, é importante compreender que nós utilizamos esses enfrentamentos para que eu consiga entender que quando a ansiedade se torna patológica, o ser humano começa a reagir de algumas formas, inclusive as próprias doenças que ele vai
desenvolver tem a ver com esses recursos de enfrentamento que ele possui. Então, quer dizer, uma pessoa ela é muito ansiosa, uma outra pessoa também é muito ansiosa. O que faz com que uma desenvolva a síndrome do pânico e o que faz com que a outra desenvolva, por exemplo, um transtorno obsessivo compulsivo, certo? Então, quais são os caminhos que a nossa própria mente percorre para se defender desses transtornos? Beleza?